Bom dia a todos, prazer estar aqui, agradecer o Alex e o Instituto ATA pelo convite, para falar aqui a vocês sobre escolhas e impactos e a consciência no consumo. O Instituto Acatu foi fundado em 2001, vai fazer 18 anos agora, vai entrar na maioridade, e foi fundado para, basicamente, trabalhar pela consciência e mobilização da sociedade em favor de um consumo consciente, que nós definimos consumo consciente como sendo um consumo com melhor impacto. O que nós gostaríamos é que, usando o nome do Acatu, que em tupi antigo significa ao mesmo tempo semente boa e mundo melhor, fazer com que cada consumidor seja uma semente boa para o mundo melhor. A semente individual, o mundo coletivo, portanto, que cada indivíduo seja um indivíduo bom para um coletivo melhor. Nós atuamos basicamente em comunicação e educação, comunicação usando todos os tipos de instrumento, inclusive redes sociais, e educação a gente faz em empresas, em escolas e em comunidades, usando as nossas metodologias, que eu vou apresentar um pouco mais tarde. Esses aqui são os nossos apoiadores, são mais ou menos 70 empresas que apoiam o consumo consciente desde antes do Acatu existir. É importante que a gente saiba qual é o papel do consumo dentro da insustentabilidade. Então, em 3 slides eu mostro a vocês. 70% a mais de recursos naturais da Terra estão sendo usados por apenas 20% da humanidade, que é responsável por 80% do consumo. Então, isso significa, de 7,6 bilhões de pessoas, 1,5 bilhão responde por 80% do total do consumo. E o que está acontecendo é que mais de 70 milhões de pessoas por ano estão entrando no mercado de consumo de massa, o que vai fazer com que, em 20 anos, o número total de pessoas no mercado de consumo de massa aumente em 1,5 bilhão. Portanto, se vocês lembrarem que a gente tem hoje 1,5 bilhão e vamos ter mais 1,5 bilhão, isso vai significar, em 20 anos, sair de 1,5 bilhão para 3 bilhões de consumidores no mercado de consumo de massa e, mantido o atual modelo de produção e consumo, nós vamos precisar de 4 planetas. A gente não tem 4 planetas, então nós vamos precisar mudar a maneira como se produz, que parcialmente vem sendo mudado muito lentamente e em velocidade muito menor do que é necessário para a gente chegar à sustentabilidade. E nós vamos precisar mudar o modelo de consumo. Um modelo de consumo que, como vocês sabem, na sociedade contemporânea, é um consumo que encontra um consumidor que consome o que ele não precisa, com dinheiro que ele não tem, para impressionar quem ele não gosta ou não conhece. E essa mudança é uma mudança, obviamente, de fazer com que o consumidor se perceba como protagonista de uma narrativa que ele próprio não se dá conta. E eu depois vou falar um pouquinho sobre isso. A transição necessária que a gente está buscando contribuir é uma transição para a sustentabilidade que nós, o Acatu, gostamos de definir como sendo o suficiente para todos e para sempre. Ter o suficiente significa justamente consumir apenas o necessário. Mahatma Gandhi costumava dizer que a Terra tem o suficiente para todos, mas não o suficiente para a ganância de todos. Então, nós vamos precisar ficar na suficiência. E esse processo é um processo que vai envolver, e eu não tenho tempo para explicar isso, mas vai envolver mudanças tecnológicas, mudanças de políticas públicas, mudança na consciência do consumidor, que é aquilo que o Acatu trabalha, produtos e serviços radicalmente novos e uma nova organização da sociedade. É complexo, obviamente, eu não tenho tempo para falar sobre isso, eu vou me limitar a falar sobre a nova consciência do consumidor e sobre o que me foi solicitado falar, que são as escolhas e os seus impactos. Se a gente, então, olhar algumas escolhas que o consumidor faz e ver os impactos que elas causam, a gente vai perceber em que direção nós precisamos informar e mobilizar o consumidor para que ele mude de comportamento. Uma primeira escolha é uma escolha de consumo de produtos com excesso de sal, açúcar, gordura e sódio.
Na verdade, é mais do que produtos. É uma escolha de dietas onde há um excesso de sal, açúcar, gordura e sódio. E essa dieta, no conjunto dela, vai precisar se alterar. A consequência disso é que nós temos no mundo quase 2 bilhões de pessoas obesas, temos 17 milhões de pessoas que morrem anualmente de doenças cardiovasculares, temos um aumento de 20% no Brasil em apenas 6 anos na contribuição calórica de produtos ultraprocessados, que em geral são colocados como responsáveis por esse excesso de sal, açúcar, gordura e sódio, e nós do Acatu preferimos dizer que a responsabilidade é uma responsabilidade do consumidor e que a responsabilidade da indústria, do governo, é de educar o consumidor para que ele saiba reconhecer quando a dieta dele tiver um excesso de sal, gordura, açúcar e sódio. Então, na verdade, há uma alternativa para que os maiores gastos públicos com saúde de hoje, que tem a ver com esse tipo de dieta, que significa, no caso do SUS, 3,6 bilhões de reais por ano com tratamento de obesidade e diabetes. E, na alternativa, seria optar por dieta sem esse excesso de sal, açúcar, gorduras e sódio, e que há um grande debate em torno de como fazer isso, no sentido, de um lado, de indicar quais são os produtos que têm esse excesso, e, do outro lado, fazer com que o consumidor saiba tomar essa decisão. Uma segunda escolha é a escolha de consumo de carne e derivados animais. Tanto do ponto de vista de água quanto do ponto de vista de carbono, a escolha por consumo de carne e derivados animais é uma escolha que basta resumir dizendo: se um país fosse apenas o país do desperdício dos alimentos, todo o desperdício fosse concentrado num país, ele seria o primeiro país do mundo em consumo de água e seria o terceiro país do mundo em emissão de carbono. Portanto, só o desperdício de alimentos já tem um efeito enorme. No entanto, do ponto de vista de carne e derivados, 11% da água no Brasil vai para abastecimento animal, especialmente na alimentação de grão, que é extremamente intensiva em água. Os exemplos de consumo de água, a gente pode comparar 1 quilo de carne bovina, que tem 15.400 litros de água, com uma banana, por exemplo, que tem 160 litros, ou um ovo, que tem 200 litros de água, para a gente imaginar, só nesse ponto da dieta, qual é a importância de se mudar a dieta com o consumo de produtos de origem animal. Portanto, do ponto de vista de água, esse consumo, que é monumental, de carne bovina especialmente, aumenta o risco de escassez de água. E do ponto de vista de emissão de carbono, no Brasil, 24% das emissões brutas de carbono tem a ver com o consumo de carne bovina. E as emissões podem ser vistas aqui. A emissão de carne bovina, para 1 quilo de carne bovina, é 10 vezes a emissão do que a gente tem para 1 quilo de arroz. Portanto, o impacto aqui, em termos das emissões de carbono, é mudanças climáticas, e a alternativa necessária, do ponto de vista da escolha do consumidor, é ir na direção de substituir os produtos de origem animal por outros produtos menos intensivos em água e emissões de carbono. Um terceiro exemplo é a escolha de produtos com uso excessivo de agrotóxicos, de hormônios antibióticos na produção. E aqui, os municípios brasileiros nos dão uma indicação da gravidade do problema que a gente está vivendo. 16% dos municípios brasileiros sofrem com a poluição de água e 20% sofrem com a contaminação dos solos por agrotóxicos. Riscos para a saúde é o aumento de presença de substâncias tóxicas no organismo, o aumento de alergias alimentares, o aumento da resistência bacteriana a antibióticos. E esse impacto é um maior gasto público com saúde, e a estimativa que existe no Brasil, feito por um estudo de Soares e Porto, é que para cada dólar gasto em agrotóxicos, a gente vai gastar $1,28 com tratamento de saúde. Portanto, é necessário uma escolha de alimentos produzidos com tecnologias alternativas, entre elas a de alimentos orgânicos.
Um último exemplo é a escolha de formas de consumir que são desperdiçadoras de alimento. E essa, como eu disse anteriormente, é extremamente importante, dado que o maior país em consumo de água é o país chamado desperdício de alimentos. O primeiro país consome mais água do que a Índia consome de água ou que a China consome de água, ambos com mais de 1 bilhão de habitantes consumindo água. Então, o mundo desperdiça atualmente mais ou menos 1/3 dos alimentos produzidos. Na verdade, varia entre 25% e 50%, dependendo do tipo de alimento. 28% das perdas e desperdício de alimentos na América Latina são na fase de consumo, então é em casa que estão ocorrendo 28% desse desperdício, e os impactos ambientais e sociais, como eu já tive a oportunidade de dizer, são enormes, tanto na água quanto nas emissões globais, e mais do que isso, está ocupando o desperdício de alimentos sozinho, está ocupando 30% da área agrícola mundial. Então, o que é a escolha aqui do consumidor é uma mudança de hábitos para evitar esse desperdício. Então, como exemplo daquilo que os consumidores podem fazer, que está na mão diretamente do consumidor individual, é o que está aqui. Dar preferência a alimentos locais e alimentos de época, planejar o cardápio e só comprar o necessário, não ir fazer compras quando estiver com fome, então imediatamente antes do almoço ou do jantar não é bom fazer compras, você vai comprar mais do que necessário, organizar a despensa para colocar na frente ou em cima do estoque os alimentos mais antigos e atrás ou embaixo os mais novos, congelar alimentos em pequenas porções, seguir recomendações dos fabricantes em armazenamento. Esse é especialmente interessante e Alex vem fazendo um trabalho interessante nessa área, de utilizar integralmente os alimentos. O esforço que ele fez com a xepa nas feiras já mostrou isso, a possibilidade de se produzir uma sopa extremamente nutritiva com o que vai sobrando de casca, talos, verduras machucadas, frutas machucadas, etc. Reaproveitar a sobra de refeições, usar alimentos fora do padrão de beleza e compostar os restos de alimentos. Há muito por fazer ainda. Essa área, por exemplo, de alimentos fora do padrão de beleza, é uma área em que, nos supermercados, eles são rejeitados por estar fora da especificação. O esforço que nós, no Acatu, fizemos para fazer com que os supermercados passassem a vender esses produtos fora de especificação, não foi bem sucedido, porque precisava criar para cada produto uma nova linha de produtos. Esse está dentro da especificação e o mesmo produto fora da especificação é um outro produto. Isso envolve um trabalho operacional dos supermercados e é difícil para os supermercados implantarem isso e talvez os benefícios econômico-financeiros não sejam como os supermercados gostariam. Mas esse esforço está sendo estudado nos supermercados. Como é que a gente vai fazer para mudar essa percepção do consumidor? Nós dizemos no Acatu, e aí vai em linha com a palestra anterior, que é preciso trabalhar com elementos racionais e com elementos emocionais. O consumidor não tem a percepção do que são os impactos do seu consumo. O consumidor não percebe a necessidade dessa mudança de mindset na direção de novos comportamentos, com impactos diretos que seriam extremamente de benefício para o próprio consumidor, para a sociedade e, portanto, para o consumidor, para o meio ambiente e, portanto, para o consumidor, porque, afinal, nós moramos na sociedade e vivemos no meio ambiente. E o despertar dessa consciência precisa levá-lo a repensar o que comprar, como usar, como descartar, como, por exemplo, o que comprar, passar por orgânicos, produtos de época, produtos in natura, produzidos localmente, passar a aproveitar os alimentos integralmente, reutilizar sobras, etc., e como descartar, separando os resíduos e compostando os resíduos orgânicos. Então, o grande desafio que nós temos enfrentado, e desenvolvemos uma metodologia que vem sendo aplicada há 18 anos, com bastante sucesso. Os testes mostram em escolas, em formação de empregados de empresas e em comunidades que há, de fato, uma mudança no comportamento, se a gente for capaz de fazer isso que está aqui. Em primeiro lugar, mostrar que o consumo tem impacto. Em segundo, mostrar que esses impactos vão atingir a todos, inclusive aquele que tomou o consumo como primeiro elo da cadeia. Terceiro, o consumidor perceber que mesmo uma pessoa
ou um pequeno grupo de pessoas terá um grande impacto ao longo da vida. Quarto, todo mundo perceber que não está sozinho na forma de consumir. Ao consumir, eu influencio a família, influencio os amigos, influencio a comunidade onde eu vivo, influencio a comunidade religiosa, a comunidade esportista onde eu estou vivendo. Quinto, que cada pessoa deveria mobilizar outros para mudar o seu modelo de consumo. E, finalmente, criar grupos de pertencimento que consumam de maneira consciente e, por fazer parte do grupo, a pessoa se sentir mobilizada a continuar a consumir de maneira consciente. Em outras palavras, os 5 primeiros passos aqui mudam o comportamento, mas o 6º passo é fundamental, que é algo que o Instituto OTA vem fazendo, que é formar grupos de referência que consumam de uma outra forma, uma forma mais consciente, e com isso tragam um impacto maior. A gente usa, nessa metodologia, imagens e mensagens que mexem com o racional e com o emocional das pessoas, de maneira a mobilizar na direção de uma mudança. Vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo é esse aqui. Se todos os recursos naturais consumidos por cada brasileiro, apenas um brasileiro, durante a vida fossem colocados em tambores de 1,80 m de altura, a minha altura, por 1 metro de base, e fossem empilhados uns sobre outros, os tambores alcançariam a altura de 160 andares do maior edifício do mundo. Então, todos os recursos naturais que cada uma das pessoas que está aqui nessa plateia hoje vai usar durante a sua vida, se colocado nesses tambores, terá a altura desse edifício de Dubai, que é o Burj Khalifa. Uma única pessoa. Não estamos falando de um grupo, estamos falando de uma única pessoa. Então, cada um de nós, durante a vida, consome uma barbaridade de recursos naturais. E, ao perceber isso, o que a gente espera é que a pessoa comece a repensar a sua forma de consumir. Aqui a gente dá alguns exemplos do que a pessoa pode fazer, um pouco na brincadeira. Então, aqui, por exemplo, trocar metade da carne bovina por frango. A gente pegou o exemplo de um grupo de 30 amigos que faz um churrasco por mês e substitui pouco mais da metade da quantidade da carne bovina pelo consumo de carne de frango. Apenas isso, não deixa de comer carne. Um pouco mais da metade do frango, da carne bovina é substituída por frango. A quantidade que vai se economizar em termos de água durante um ano. E olha, são 30 amigos se reunindo uma vez por mês apenas. Em um ano, vai economizar 1 milhão de litros de água, só nessa troca. Essa mesma troca poderia ser metade da carne bovina substituída por legumes e verduras. Daria também 1 milhão de litros de água de economia. Então, essa troca a gente procura mobilizar com esse 1 milhão de litros de água, que é suficiente para suprir as necessidades de uma família de 4 pessoas por 7 anos. Quando a gente tem uma crise de água, raramente as pessoas vão pensar que elas podem trabalhar a favor de minorar essa crise, reduzindo o consumo de carne, que é uma ação extremamente importante, dado que a carne bovina exige uma enorme quantidade de grãos para poder os bois poderem ser criados. Uma pizza sem borda, por exemplo, talvez fosse recomendável quando a gente vê que metade das bordas, das 1,5 milhão de pizzas consumidas a cada dia no Brasil, se ela for jogada no lixo, a quantidade de água dispersada só na borda dessas pizzas vai ultrapassar 46 milhões de litros por dia, que é um volume suficiente para 18 piscinas olímpicas de água. O que a gente está tentando mostrar é num exemplo prosaico, que é borda de pizza, que mesmo aí a gente tem uma enorme possibilidade de redução de consumo de água, se a gente, por exemplo, quem não gosta de pizza com borda, começar a fazer pizza sem borda, né? E para mobilizar pelo bolso, que é o órgão sensível do corpo, que também faz parte da mobilização que a gente faz no Acatu, se uma família brasileira de 4 pessoas, com renda familiar de R$ 2.000, reduzir o desperdício de alimentos pela metade e depositar o valor
equivalente, que são cerca de R$ 90 por mês, numa poupança, em 70 anos, que a vida dessa família, a família vai acumular R$ 1 milhão. É uma família de renda familiar de R$ 2.000 por mês. Jamais vai imaginar que poderia conseguir economizar R$ 1 milhão. E bota lixo nisso, se todo o lixo orgânico produzido diariamente pelos brasileiros, ao longo de um ano, eles poderiam criar uma muralha de lixo com 1,20 m de altura por toda a costa brasileira. Então, aqui a gente está procurando mostrar, olha, é muito lixo orgânico, o desperdício é monumental, nós estamos falando de apenas um ano para todos os brasileiros, e isso significa esse muro mal cheiroso de mais de 1,20 m de altura em toda a costa brasileira. Eu vou ter que parar por aqui, porque o meu tempo acabou, senão eu iria mostrar para vocês um filme. Posso mostrar? Posso. É assim que a gente faz quando faz palestra, acaba o tempo, a gente olha para o dono da festa e pergunta se pode. Como que eu faço para passar? Muito, muito, muito mais! Então dá só uma olhada nessas ofertas. Alface murcha, R$ 1,50. Iogurte vencido, só R$ 6,80. Mamão mofado, só R$ 2,80. E tem mais! Mexerica passada, só R$ 1,90 a dúzia. Maminha estragada, R$ 8,99 o quilo. Melancia podre, R$ 2,85. Peixe fedido, só R$ 12,90 o quilo. Olha que loucura! O preço de tudo que você compra vai direto para o lixo. Então, usando a linguagem de varejo, está aí, não desperdice alimentos. Obrigado. Obrigado.